As aplicações de e-company, elas já vêm pré-configuradas para autenticação segundo o padrão JAAS, utilizando o arquivo de usuários do próprio Tomcat para esse fim, podendo e devendo ser alterado posteriormente para o padrão de autenticação que a empresa utilizar, o Active Directory, ou persistência de usuários em bases de dados. No nosso caso, nós temos um usuário padrão que é admin, a senha, a senha. Ao logar na aplicação, ela já vem com uma estrutura mínima. Podemos identificar que ela já possui uma área de TI, preferências e linguagem, ajuda e menu inicial. Como nós geramos uma entidade e adicionamos a base de dados DERB, na área de TI nós temos a opção de gerar a DDL, aí, o esquema da nossa base de dados. Então por aqui a gente consegue gerar a DDL, executar e criar a tabela na nossa base de dados. Ao entrar nesse auxiliar, nós temos o tipo de esquema, o que nós queremos, atualizar, criar ou excluir. O que nós desejamos gerar? As tabelas, as constraints, as sequences, os índices ou toda a informação? Caso exista um WAL, informamos. Caso não, não é necessário. Então, deixamos o default, mandamos gerar o esquema, ele vai gerar a DDL segundo o nosso mapeamento objeto relacional implementado na entidade. A nossa DDL foi gerada, então ele vai criar uma tabela UF com as propriedades mapeadas. Como o nosso DERB não possui sequence, ele gera uma tabela auxiliar para o controle da chave. Caso utilizássemos o Oracle, ele utilizaria as sequences do Oracle naturalmente. Vamos executar o esquema para ele poder criar as tabelas. O esquema foi atualizado. Então podemos entrar agora no nosso caso de uso, unidade federativa. O padrão de caso de uso tabular, que é a nossa unidade federativa, o comportamento padrão é assim que entrar no caso de uso, ele recuperar toda a informação da tabela na base de dados e apresentar na tela para que possam ser alterados e mantidos. Como a nossa tabela acaba de ser criada, ele nos informa que não existe nenhum registro encontrado na base. Então basta clicarmos no botão novo, ele disponibilizará novas linhas de cadastro. Então vamos lá, sigla MG, Minas Gerais, ES, Espírito Santo, SP, São Paulo, RJ, Rio de Janeiro. Ao clicar no botão gravar, ele persistirá os 4 registros na base de dados com apenas uma transação de banco. Então vamos lá. Gravar. Está lá os registros gravados com sucesso. Ele incluiu na base Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio. Supondo que precisamos ou cadastramos dados errados, ou precisamos excluir, incluir novas informações, basta clicar no botão novo para uma nova inclusão. Então vamos colocar aqui SC Santa Catarina. Vamos supor que Rio de Janeiro foi cadastrado indevidamente no nosso pequeno sistema. Nossa empresa não dará suporte ao Rio, ou não temos profissionais ainda alocados no Rio.
Então, marcamos ele para exclusão. E o Espírito Santo? Será mantido? Então vamos colocar Espírito Santo alterado. O intuito é simular uma alteração em um registro, a exclusão de um segundo registro e a inclusão de um terceiro, com apenas uma requisição, apenas uma transação do banco, tudo gerenciado automaticamente pelo J-Company. Observe que para esse comportamento de manutenção do ciclo de vida desses dados, não foi necessária a implementação de nenhuma linha de código e nem a geração de nenhuma linha de código para esse comportamento. Todo o necessário é reutilizado da implementação do framework J-Company. O que nós geramos foi as configurações do caso de uso e o formulário dos campos, nada além disso.